Clau, boa tarde para todo mundo que está acompanhando Santa Receita. Hoje a gente vai falar de um tema que nesse mês de abril ele é muito falado e a gente vai mostrar um pouquinho um trabalho do Instituto Cacau, que é um centro de apoio a criança e adultos com autismo. E quem acompanha desde a criação dele, desde o início, é a Grazi, porque ela tem uma história que ela vai contar pra gente. Mas primeiro eu queria que ela contasse um pouquinho sobre o Instituto. Grazi, conta pra gente o que é o Instituto Cacau. O Instituto Cacau é um centro de apoio a criança e adulto com autismo. Na realidade, ele é um OCIPS, ou seja, a gente precisa de políticas públicas para poder ele funcionar. Ele é bem... Na realidade, nós estamos há 4 anos trabalhando, inclusive no dia 7 agora de abril a gente teve a nossa 4ª caminhada de conscientização do autismo, que foi linda. O Instituto nasceu do diagnóstico do meu filho, João Pedro. Hoje ele tem 10 anos, na época ele tinha 6, foi um diagnóstico tardio, e quando a médica falou, seu filho é autista, eu pensei, e agora, né? Eu fui procurar na internet o que era autismo, se haviam outras crianças autistas por aqui, e eu percebi que não. E aí, nessas buscas por outras mães, eu acabei achando uma pedagoga, que é a Joyce, que hoje ela é minha vice-presidente, e ela tinha essa ideia do Instituto Cacau. E eu já havia conversado com a minha advogada e com a médica do João sobre isso, e quando ela veio, ela já veio com o nome pronto, aí eu falei assim, é essa mesmo que eu vou investir, né? Daí eu fui, nós nos conhecemos, e essa história já fazem 4 anos. Desde o ano passado, nós temos 3 leis municipais que surgiram depois do Instituto, que é a Lei de Conscientização do Autismo. É uma semana que as escolas, existem palestras sobre o autismo na cidade. Existe uma lei do autista mesmo, sobre o direito do atendimento do autista, tanto nas escolas com os mediadores, quanto na saúde, com terapeutas multidisciplinares para o diagnóstico precoce. E uma última lei que eu acho super importante, que é a lei do direito do autista passar na frente nas filas. Porque como o autismo não tem característica física, as pessoas acabam por ficarem sem entender por que aquela mãe está na fila com aquela criança fazendo birra. A maioria das pessoas não entendem. E esse símbolo nas placas, ele vem para as pessoas terem a curiosidade de perguntar por que esse símbolo, do que se trata. E elas acabam sabendo, então, o que é o autismo. Porque quando ela vem perguntar para essa mãe, por que você está na fila com essa criança? Essa mãe consegue explicar, ele é autista. E a pessoa acaba surgindo essa curiosidade de saber o que é. O que vocês fazem aqui? Que tipo de apoio vocês dão, tanto para os pais, né, quanto para a criança e para o adulto autista? Nós temos parcerias, temos colegas da área multidisciplinar, como eu te disse, terapeutas, psicólogos, fonos, que atendem essas crianças por um valor bem abaixo do que elas atenderiam. Nós temos também, às vezes, de 15 em 15 dias, às vezes, uma vez por mês, palestras no Provin, que é cedido para a gente dar palestras com esses profissionais, para os pais terem ciência de como cuidar desses filhos em casa. E tem as rodas de prosa, que são os dias que os pais desses autistas se encontram, para eles trocarem informações, histórias do que eles vivem com essas crianças dentro de casa. Ao todo, o Instituto já atendeu mais de 110 crianças. O intuito é aumentar cada vez mais esse número. Estima-se que o Brasil, com seus mais de 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. São mais de 300 mil ocorrências só no estado de São Paulo. Apesar de numerosos, os milhões de brasileiros autistas ainda sofrem para encontrar um tratamento adequado. Mas afinal, o que é o autismo? O autismo é o transtorno do espectro autista, que hoje a gente chama de TEA. Isso de acordo com o DSM-5. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, tem algumas características que são importantes a gente perceber, como a falta da fala logo no 2º ano, a questão de movimentos estereotipados ou de comportamentos não típicos. A criança brinca sempre da mesma forma com alguns objetos, ou fica arrumando os objetos sempre da mesma forma.
Tem ali nos 2 anos que a criança geralmente brinca de uma maneira típica com os brinquedos, mas ela brinca durante um tempo e logo passa para uma outra brincadeira. A criança com TEA, ela repete muito a brincadeira. Quando a criança tem oralidade desenvolvida, ela emite o mesmo som repetitivamente, que é o que a gente chama de ecolalia. Tem que sempre observar a criança. Então, hoje a gente fala de diagnóstico precoce, e é precoce mesmo. Então, eu estou amamentando o meu filho. Geralmente, tem a troca de olhar da mãe com o filho, a criança repousa a mãozinha em cima do seio da mãe. A criança, ela vai amamentar, né? Ela vai se alimentar daquele leite, mas ela não vai ter essa troca. Ela nem vai se reconfortar neste seio, muito menos trocar o olhar com essa mãe. Esse já é um primeiro sinal. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, é precoce mesmo. Ali a partir dos 2, 3 meses de idade. As crianças nascem autistas, elas não se desenvolvem. Elas já nascem. O que acontece é que tem uma programação genética e num dado momento aquilo vai aparecer. Maria Fernanda é uma das especialistas que atendem os pais do Instituto Cacau. Hoje o Instituto ele ainda não tem uma sede própria. E é o que a gente está batalhando para conseguir. Eu atendo no meu consultório particular. As mães que estão vinculadas ao Instituto, elas recebem um desconto para que as crianças passem comigo. A partir do momento que a gente tiver uma sede, o Instituto Cacau tiver a sede própria, lá haverão os profissionais, tanto para o diagnóstico, quanto para o atendimento das crianças, quanto para o atendimento dessas mães. Porque quem cuida também precisa ser cuidado. A atenção que a mãe passa todos os dias é muito grande. A recompensa em vê-los brincando, conversando, traçando suas vidas, é a satisfação e esperança dos pais. Giane viu no Instituto um grande apoio. Bem, eu tô com a Giane, que é mãe do Jean, que tá brincando aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas como é que foi descobrir o que ele realmente tinha. Na verdade, eu estava procurando o que o meu filho realmente tinha. E quando veio o laudo, no dia eu chorei muito. Antes dele ser laudado, ele já começou a fazer terapia, começou a fazer terapia ocupacional, terapia, fono. Com 2 anos de idade, para você ter ideia, cheguei em casa, falei para ele assim, filha, a mamãe vai descansar um pouquinho, eu estou com dor de cabeça. 2 anos de idade ele tinha. Dormi, acabei dormindo. Depois as pessoas ligaram para mim, Giane, o que aconteceu? Você está no hospital por quê? Eu falei, eu não estou no hospital. Estava lá no status. Você está no hospital, sim, sentindo-se doente no hospital. Então, ele começou a fazer coisas muito adiantadas, foi chamando a atenção. Mas, ao mesmo tempo, tinha as estereotipias dele, balançava o corpo. O que mais me preocupava era balançar, né, assim, bater a cabeça. E assim, às vezes eu achava que era birra, mas eu falei assim, gente, mas isso não é normal, eu sou professora, trabalho com isso, alguma coisa. Fui buscando além, né? Bati o pé com a pediatra dele, nisso ela deu os papéis, começou a fazer a terapia, fono. Só que mesmo assim, eu falei, se alguma coisa continua errada. E eu sempre falo que Deus foi me preparando, porque foi mandando minhas crianças, né, na vida. Eu sou professora, as crianças especiais. E eu fui comparando. Até que nisso, eu conheci a Grazi do Instituto Cacau. Entrei no grupo. E, assim, para ajudar assim, a procurar mais o laudo do meu filho, o João Pedro me espelhou muito. O que ele tem? O Jean Marcelo, ele é autista,
portador de convulsão febril, ele tem 6 anos de idade, foi laudado com 5 anos. E o que já mudou? Né? Porque eu cheguei, ele estava conversando, né? Numa boa, conversou, fez várias perguntas para mim, a gente bateu um papo ali, e eu achei ele uma criança extremamente, assim, gostosa, sociável, que é o que a gente sempre fica assim, né? Mas nem sempre eles são. O que mudou? Ele era assim antes? Isso melhorou com o tempo? O que você acha? A terapia, todo o tratamento que ele faz veio a somar, porque o Jean Marcelo é outra criança hoje em dia. Socialização, ele se dá muito bem com adultos, né? Gosta mais de adultos que crianças também, mas assim, antigamente ele não se dava bem com as crianças. As atividades realizadas acontecem de acordo com a necessidade de cada um. Acho que a principal dificuldade da criança é a socialização, porque já é uma questão do autista, né? Ele tem essa dificuldade de interação social. Então a criança chega na escola, eu acho que os estímulos sensoriais ali são grandes, porque eles também têm esse problema com o sensorial. Então o barulho do ventilador, a luz, o calor, as crianças, a agitação, a professora falando. Então isso é muito difícil para o autista quando ele chega na escola. Mas também não é impossível de ser trabalhado, né? Eu acho que o autista ensina pra gente a honestidade, o caráter, a pureza que eles trazem pra gente é uma lição de vida mesmo, né? Porque o autista ele não tem maldade, ele não tem malícia, ele não tem ironia. Então, se você fala pra ele, olha, corre porque vai chover canivete, ele vai até desenvolver uma crise, porque ele vai achar que vai chover canivete. Então, assim, você consegue ser mais racional, menos emocional, entender as coisas de um ponto de vista, assim, lógicos, que eu acho que quando você trabalha muito com o emocional, você peca, porque você acaba levando tudo pela emoção, fazendo às vezes as coisas não fluírem de formas adequadas. E com eles você consegue entender que aquilo que não tem como mentir. Temos muito que aprender sobre eles e com eles. O João mudou toda a minha vida. É assim, tô falando com relação a mim mesma, personalidade, ansiedade, agitação. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, agitada, e o João, assim, ele veio para mostrar para mim que não, peraí, o tempo é meu, você tem que esperar, que ninguém pensa igual a você precisa ter o espaço das outras pessoas. Então, assim, paciência é uma coisa assim que diz que é uma virtude, né? Mas ela não vem com você, ela vem com o autismo. Porque para você ter uma criança autista em casa, você tem que ter muita paciência, porque o tempo deles é completamente diferente. Não é como um profissional falar assim, não, ele tem o tempo dele, ele vai aprender. Não é isso, é você ter o diagnóstico e saber que seu filho faz coisas de forma diferente, que você precisa respeitar esse espaço para que ele possa evoluir. Eu desejo que as minhas crianças sejam tratadas como elas merecem, com o atendimento que elas merecem. E assim, eu acredito que com as pessoas que nós temos, os parceiros, as pessoas que estão engajadas hoje no Instituto, é isso que vai acontecer. Não é nem o prédio Instituto, é a família Instituto. São as pessoas que estão ali lutando e trabalhando para que essas crianças sejam atendidas do jeito que elas merecem. Felicidade, eu quero só que meu filho seja feliz. Eu quero que ele seja respeitado, eu quero que ele... o que uma mãe quer para um filho? Que ele seja feliz. Tudo que eu quero para ele é isso. Feliz. Você vai estar onde, mãe? Sempre? Do lado dele, espero. Muito tempo, muito tempo.